versículo 1. Quem se quiser colocar em pé, em reverência à palavra, pode se colocar. Todos encontraram aí? Esse é fácil de encontrar, né? O primeiro livro da Bíblia, então esse aí o pessoal encontra fácil. Está escrito assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Amém? Podem tomar assento. Em Gênesis, né, o livro das origens, onde você encontra a história dos começos, você encontra aí então tudo que nós precisamos saber de revelação para saber da onde viemos e para onde vamos. Você encontra no livro da Gênesis, livro do começo, o início, né? E no capítulo 12 começa a história de um homem chamado Abrão. Ou seja, ele começa um pouquinho antes, no capítulo 11, quando a família dele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E eles param no meio do caminho em Harã, e ali então o seu pai falece, e ali então Deus aparece para Abraão no capítulo 12, ele faz uma promessa.
Então o capítulo 12 começa com uma promessa feita a um homem chamado Abrão. Ele não tinha culpa de ter esse nome. Ele nasceu e o seu pai colocou nele esse nome. E esse nome não vai fazer jus a ele durante toda a sua vida. Mas ele recebeu uma promessa mesmo assim. Mesmo tendo um nome desse, ele recebeu uma promessa. Ele não recebe uma repreensão por causa do seu nome, mas ele recebe uma promessa. O nome dele significa Pai exaltado. Mas, quando ele recebe a promessa, ele poderia ser tudo, rico, poderia ter muitos bens, menos fazer jus ao nome. Por quê? Porque a própria Bíblia afirma que ele teve então um matrimônio com uma mulher chamada Sarai, que era a sua meia-irmã, a qual era estéril. A Bíblia diz, a esposa de Abrão era estéril. Então, ele tem uma vida familiar que o nome dele não faz jus a ele. Pai exaltado. Mas que nome, que foram colocar nele? Deus podia até repreender, porque esse nome, ao pé da letra, só pode ser dado em homenagem a uma única pessoa. Quem que é o Pai exaltado? É Deus. Deus é o Pai exaltado. Mas Deus não o repreende, pelo contrário, Deus o faz uma promessa. Agora ele vai começar a sua caminhada sendo dono de uma promessa. Qual que era a promessa? Ser pai de uma multidão. O Pai exaltado, a partir de agora, não recebe uma repreensão por causa do seu nome, mas recebe uma promessa, e essa promessa coloca ele num patamar maior ainda do que o seu nome. Não foi ele que escolheu o nome, e não foi ele que escolheu a promessa. O nome veio a ele porque alguém colocou esse nome nele. O seu pai, aquele que o gerou, colocou esse nome nele. Agora entra em cena Deus e faz-lhe uma promessa. Não foi ele que foi o autor da promessa, não foi Abrão o autor da promessa, mas Jeová, o dono de tudo, o Deus Altíssimo, aquele que diz eu sou, ele que faz essa promessa para o Pai exaltado, para Abrão. E então Abraão, no capítulo 12, acredita em Deus e parte de Harã em rumo a Canaã. E nós nos deleitamos com a vida de Abraão, o tipo de fé que ele adquiriu, que ele teve. É exemplo para todo cristão o tipo de fé que Abraão teve. Ele teve a coragem pela fé de se colocar em uma caminhada, saiu de onde estava estabelecido, estava bem, tinha muitos servos ao seu trabalho, muitos animais, uma grande riqueza, mas ele se coloca como peregrino, como forasteiro, e vai numa caminhada de fé. E às vezes você olha assim, muitas das vezes nós falamos disso, e falamos de uma maneira superficial, somente por cima, e achamos que na realidade ele é um herói da fé, que não tem problemas de incredulidade com ele, que ele passou por cima de tudo, triturando tudo pela fé. Mas a história de Abraão não é, na realidade, um conto de fadas. Não é algo fácil, não é algo simples. Ele recebeu uma promessa, e essa promessa é incondicional. Ele não foi atrás da promessa, ele não foi atrás de um nome para si. O nome veio até ele e a promessa veio até ele, e essa promessa é incondicional. E analisando a vida de Abraão, a promessa só se cumpre na vida dele porque é uma promessa incondicional.
porque esse alguém que fez essa promessa para ele é fiel, não tem sombra de variação nele, ele não volta atrás, ele não muda a sua palavra, ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Nele não há sim não, nele há sim sim. Dele existe uma promessa, uma palavra que não depende da fé, da capacidade, da competência de Abraão, mas a promessa depende da competência daquele que está fazendo a promessa. E a vida dele de peregrino ali, depois que ele recebe a promessa, é uma vida de altos e baixos. O primeiro deslize de Abraão começou cedo na sua caminhada de fé. Começou logo, começou rápido. Ele foi em direção ao Egito, desceu até o Egito, e ali o pai da fé, o pai exaltado, o dono da promessa, se viu cercado de um grande medo. E se existe um grande medo, existe um problema chamado incredulidade assaltando ele. Veja que a fé dele não é uma fé invencível, não é uma fé que não precisa de ajuda, mas é uma fé que precisa de total ajuda da parte daquele que fez a promessa para ele. E ele então, logo de cara, ele faz um arranjo, sabe? Brasileiro é campeão em fazer arranjo, em dar um jeitinho, né? Brasileiro é campeão em arrumar um jeitinho. A gente dá um jeitinho. E Abraão então chama Sara e fala: Sara, eu estou com muito medo. Sabe o que vão me fazer nessa terra estranha aqui? Vão me matar. Sabe o que vão me matar? Porque você é muito bela, você é muito bonita, e vão te matar, vão me matar para ficar com você. Então eu te peço que haja graça diante de ti para comigo, e que você fale então que você é minha irmã. Isso daí na realidade é uma meia verdade, porque na realidade ela era meia irmã de Abraão mesmo. Ela era meia irmã. Mas esse negócio de meia verdade é pior do que uma mentira. E logo então, logo de cara, no capítulo 12, você encontra a primeira encrenca que Abraão arrumou. Mas Deus entrou na história. Deus entrou na história. Deus foi lá e castigou o Faraó. Embora Faraó não fosse culpado, Faraó não tivesse feito nada de segundo as intenções, mas Deus entrou na história. Por que Deus entra na história? Porque Deus fez uma promessa. Não é por causa do tamanho da fé de Abraão, é porque existe uma promessa, existe uma palavra de Deus. Deus vai cumprir o que Ele falou, não é por causa de mim, de você, não é por causa de Abraão, não é por causa de Davi, não é por causa de Salomão, não é por causa da nuvem de testemunha do capítulo 11 de Hebreus, mas Deus vai cumprir a sua palavra por amor a si mesmo. Por amor à palavra dele. Deus ama a palavra dele, Deus ama a si mesmo, e Ele não vai deixar a sua promessa cair por terra. Então Deus entra com providência, Deus toma a dianteira e vai lá e resolve o problema de Abraão. Quem arrumou o problema? Abraão. Por causa do quê? Por causa de algo chamado incredulidade, medo. Mas Deus entrou na história. E Deus então entra na história. E Abraão, ele vai tendo experiências com Deus, ele vai crescendo, é lógico. Deus colocou a fé no coração de Abraão, e Deus vai trabalhar para essa fé ir crescendo. Deus colocou fé no teu coração, e Deus está trabalhando na tua vida para você adquirir experiência e ter crescimento nessa fé. Essa fé é um dom que Deus te deu. O dom é perfeito, mas o vaso é imperfeito. O dom
na realidade, longe de toda a imperfeição, o dom é bom, Deus só dá coisa boa, Deus só dá coisa perfeita. Todo dom perfeito, escreveu Tiago, vem do Pai das luzes, vem das alturas, vem do alto, vem de Deus. E Deus coloca essa fé em Abraão e coloca essa fé também em você. E tem o trabalhar de Deus. Nesse trabalhar de Deus vai aparecer sempre o defeito da tua parte, nunca da parte de Deus. Aparecem os defeitos de Abraão, mas Deus é perfeito. E Deus requer de Abraão: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Você não é, mas ande na minha presença e seja. Você não é, mas continue lutando, continue trabalhando, continue acreditando, continue colocando a fé em prática, continue pedindo perdão, continue confessando os erros, continua naquela humildade de depender de mim. Ande na minha presença e seja perfeito. E então, no capítulo 13, Abraão ali, ele tem uma experiência de fé. E essa experiência de fé foi dada no meio familiar, no seio da família. Você quer ver problemas, você quer ver briga, você quer ver intriga, é só entrar no meio de uma família. Se você estiver sozinho e não tiver confusão na tua vida e quiser arrumar confusão, é só arrumar família que você vai arrumar confusão. E Abraão estava no meio de uma família. Ele levou alguém com ele para essa caminhada, para essa jornada de fé, seu sobrinho. E logo então apareceu uma briga familiar. E nessa briga familiar, Abraão teve uma atitude de uma grande qualidade. Uma qualidade que não é normal no ser humano. Uma qualidade. Qual foi a qualidade que Abraão teve? A qualidade de não usar da liderança que lhe cabia. Ele abriu mão na briga familiar da sua liderança. Ele abriu mão. Ele chamou o seu sobrinho de lado e falou para o seu sobrinho: olha, não é bom haver contenda entre nós, nós somos família. Sabe o que nós vamos fazer? Sabe o que eu proponho para você? Eu proponho para você o direito de escolha. Abraão abriu mão do direito de escolha. Ele era o líder, ele era o mais velho, ele era o dono agora, na morte do seu pai, ele era o líder da casa. Ele tinha o direito de liderança, mas ele abre mão do direito de liderança e deixa Ló fazer a escolha. Ele abre mão da escolha e passa para Ló fazer a escolha. Meu sobrinho, não haja contenda entre nós. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então levanta os seus olhos e escolhe para si, diante da sua visão, diante da sua vista, a melhor parte, e deixa Abraão com o pior. Mas Abraão não faz questão disso daí. E você então olha para ele e fala: olha que homem de uma grande qualidade. Abre mão do direito de si para não levar uma briga adiante. Ele não leva uma briga adiante. E aí Deus entra na história e fala para Abraão: Abraão, depois que ele se separou de Ló, Deus fala para Abraão: Abraão, erga os teus olhos agora. Então Ló ergueu os olhos sem a ordem de Deus, mas Abraão estava erguendo os olhos sobre uma ordem, debaixo de ordem. Abraão é um homem que está aprendendo a andar embaixo de ordens. Ele abre mão de si, ele abre mão do seu ego para andar embaixo de ordens. Você tem que fazer isso, você tem que aprender a fazer isso.
abrir mão do seu direito para andar embaixo de ordens. Erga os seus olhos, Abraão, e olhe agora, veja agora, está vendo agora? Tudo isso te darei, Abraão. Tudo isso te darei, Abraão. E Abraão então tem essa experiência. No capítulo 14, Abraão vai ter uma grande experiência novamente. Agora é a experiência de ajudar alguém que aparentemente havia dado um grande prejuízo para ele. Ló, com o seu direito de escolha, ele deu um grande prejuízo para Abraão. Mas agora Ló está sendo cativo, foi levado cativo, porque onde ele foi morar era de uma aparência bonita, era muito bonito, era muito bom, mas ali os homens eram terríveis pecadores na presença de Deus. E houve então uma guerra lá, e a cidade dele foi invadida, e Ló foi levado cativo, junto com tudo que ele tinha, junto com as suas filhas, com a sua família, com todos os seus bens. E agora Abraão levanta e arma a sua família e vai libertar o seu sobrinho Ló. E ele então tem uma grande experiência. Nessa grande experiência, Deus lhe concede vitória diante de uma batalha. E além disso, Deus levanta um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, e o abençoa. Abraão é abençoado. Abraão é abençoado agora, não somente com a primeira promessa do capítulo 12, mas agora no capítulo 14, vem um sacerdote do Deus Altíssimo, que é rei de paz, que é rei de luz, e abençoa Abraão. E Abraão recebe a bênção do próprio Deus. E aí vem o capítulo 15, então, onde diz aqui, depois dessas coisas, depois disso, depois dessa experiência de Abraão, agora no caminho de fé, vem Deus, e Deus vai fazer com Abraão, agora não uma promessa, mas algo maior do que promessa. Abraão já é dono de uma promessa, mas a promessa na caminhada de fé é pouco, precisa de algo maior, tem que ter algo maior, e Deus vai dar esse algo maior. E qual que é algo maior do que uma promessa? Uma aliança. Deus no capítulo 15 vai fazer uma aliança com Abraão. Abraão, eu te dei uma promessa, você tem andado nessa promessa. Não que você não tenha falhado, mas você tem falhado, mas você tem andado nessa promessa, porque eu tenho te guardado nessa promessa. Mas agora eu vou fazer contigo uma aliança, um acordo, um contrato. E nessa aliança, como foi feito na promessa, não é Abraão que toma a dianteira, não é Abraão que vai lá e faz o propósito, e faz o pacto, e faz o concerto. Quem toma a dianteira, quem toma a iniciativa é o próprio Deus. Deus é o que toma a iniciativa na promessa e toma a iniciativa na aliança, no contrato, no concerto. E essa aliança, ela é incondicional, ela não tem uma condição. Deus vai levar ela, de fato, dela vai se cumprir, não por causa da fé de Abraão, mas por causa da palavra, do dono da palavra, do autor da palavra, o dono da promessa, o dono da aliança. Ele dá a sua palavra, ele jura por si mesmo, porque não tem ninguém maior do que ele por quem ele jurar. Então ele jura por si mesmo. Então ele diz: abençoando te abençoarei. Ele não diz assim: olha, em nome de alguém maior eu vou te abençoar. Abençoando eu te abençoarei. Eu faço uma aliança com você, e essa aliança é feita com juramento em mim mesmo. O eu sou, o grande, o todo-poderoso, é que está empenhando a palavra, dando a promessa e dando a aliança.
Então, depois dessas coisas, Deus aparece a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Então, primeira coisa, o que fala de escudo? O que escudo fala? Qual que é a mensagem da palavra escudo para Abraão, para mim, para você? Escudo é proteção. Eu sou a tua proteção. De maneira bem amorosa, Deus está repreendendo o medo e a incredulidade de Abraão no capítulo 12. Abraão, eu sou o teu escudo. Será que você aprendeu? Você fez lá uma meia verdade, você fez um arranjo para Sara falar que era sua irmã, que não era sua esposa. Você escondeu que ela era sua esposa por medo, por incredulidade. Mas Abraão, eu sou o teu escudo. Você tem provado isso? Eu não fiz com que tudo aquela coisa errada que você fez lá se transformasse em bênção na tua vida. Sabe para que eu fiz isso? Para te provar que eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Aprenda a andar comigo, que eu sou o teu escudo, Abraão. Na carreira de fé, nessa caminhada cristã, você tem que aprender isso daqui, dessa aliança. Nessa aliança, Deus está se colocando como teu escudo, como nosso escudo. Ele é o escudo da igreja, Ele é a proteção da igreja. Ele diz: olha, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Eu edificarei ela sobre essa rocha, sobre mim mesmo. Eu sou rocha, eu sou forte, eu sou poderoso, e nada vai tirar você da minha mão. Eu sou o teu escudo, Abraão. Além de escudo, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. O que é galardão aqui? Uma grande recompensa. Se for para o lado do militarismo, galardão são aquelas divisas que o herói de guerra do exército recebe. O militar lá naquela época, ele recebia então, e até hoje, né? Pelos símbolos da farda, que se sabe, olha, aquele lá é general, aquele é fulano de tal, aquele é capitão, aquele é isso, aquele é aquilo, pelos galardões do lado militar. E do lado econômico, o galardão também significa recompensa. E em todo negócio humano, nós sempre gostamos de saber o quanto que nós vamos receber. Ninguém trabalha sem saber de um salário. Mas sabe qual que é o nosso salário? Sabe qual que é a nossa recompensa? Sabe qual que é a recompensa para Abraão? É o próprio Deus. Não existe maior recompensa do que essa, de ter o próprio Deus. Ele não é somente escudo, Ele é a recompensa, Ele é o galardão, Ele é a divisa, Ele é aquele que faz a diferença em você. Quando o inimigo olha para você, vê Cristo em você. Quando Deus olha para você, Deus vê Cristo em você. Porque Jesus é o nosso Deus, Ele é a nossa recompensa. Abraão, ande na minha presença, seja perfeito na minha presença. Você não pode ter ninguém ao teu lado a não ser eu. A maior recompensa é ter Deus. A maior recompensa é conhecer Deus, é saber quem Deus é ter Deus, ser amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés foi chamado amigo de Deus. Os homens do passado que tiveram comunhão com Deus foram chamados amigos de Deus. E Jesus falou para os seus discípulos: eu não vos chamo servo, mas vos chamo meus amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Eu tenho revelado para vocês toda a minha vontade, todos os meus mistérios, tudo que você precisa saber, Cristo tem revelado. Sabe por quê? Porque Ele é teu amigo, porque Ele é o seu amigo. É essa a nossa grande recompensa. Os homens brigam por posição, brigam por cargo. É uma briga por causa de cargo. Brigue para ter Cristo como seu amigo. Brigue para ter Cristo como seu galardão. Brigue para ser conhecido aquele que reflete Cristo na vida. Aquele que, como um espelho, como diz Paulo lá em Coríntios, como um espelho, refletindo a glória de Cristo,
e de imagem em imagem, refletindo a glória de Cristo. Existem vários tamanhos de espelho. Tem um espelho pequenininho que mal reflete a sua face, mas existe um espelho um pouco maior que reflete a sua face inteira. Mas tem aquele espelho que as mulheres gostam para se pentear, né? Reflete ela do pé à cabeça. Que tamanho de espelho que você tem sido? Você reflete Cristo somente uma coisinha pequena, ou você reflete Cristo, o seu rosto, ou você reflete Cristo do pé à cabeça? Qual o tamanho do espelho na sua vida? Qual o tamanho da glória de Cristo na tua vida? Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Depois dessas coisas, Deus apareceu a Abraão e disse: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E agora então, quando vai ser promulgada essa aliança, vai então ter um diálogo. E esse diálogo aqui não é um diálogo de fé, de jeito nenhum. É que nós passamos por cima do texto e falamos: olha, Abraão é campeão da fé. Abraão é campeão da fé? Não, campeão da fé é Jesus Cristo. Aqui existe um diálogo, aonde impera uma incredulidade. E vamos ver um pouquinho desse diálogo. Então disse Abraão: Senhor Jeová. Olha só, no versículo 2, Abraão toma a dianteira e Abraão começa a conversar com Deus. Qual é a primeira coisa que ele coloca diante de Deus? Senhor Jeová, que me has de dar? Primeira pergunta que ele faz: Senhor Jeová, que me has de dar? Deus acabou de falar para ele: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grande galardão. Ele entendeu alguma coisa? A incredulidade não deixou ele entender nada, ele não compreendeu nada. Sabe daquela conversa da mulher samaritana com Jesus Cristo, lá no poço? A mulher travou um diálogo com Cristo, e ela só colocava objeções para Cristo. Ela colocou um monte de objeção. Aí quando Cristo se revela como a água da vida, ela pega e faz um pedido: Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha aqui tirá-la. Ela não compreendeu nada. Ela não entendeu nada. Ela queria que Cristo arrumasse daquela água do poço para ela não vir tirar mais. Ela não entendeu nada, mas ela fez uma coisa importante: ela pediu. E quem pede, recebe, mesmo não sabendo o que está pedindo. Quem pede, recebe. E Jesus Cristo então passou a atender ela e começou a dar a água verdadeira para ela. Aqui Abraão faz um comentário para Deus: o que o Senhor há de me dar? Mas Abraão, eu estou te falando que eu sou o seu escudo, que eu sou a sua grande recompensa. Mas vamos lá na nossa conversa. E Abraão continua: pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Agora se coloca no lugar dele. Ele saiu com uma certa idade, e aqui já havia mais ou menos 10 anos de promessa. Sabe o que é andar com Deus 10 anos, com uma promessa? Essa promessa ainda não tem, nem no horizonte, isso aqui, ó, de prova que ela vai se cumprir. A gente acha muito bonita a caminhada de fé de Abraão, porque a gente passa por cima dos detalhes. Mas os detalhes são detalhes de incredulidade, não é fácil não. Ninguém tem essa condição de andar 10 anos dono de uma promessa e a promessa não se cumprir nada na vida dele. Você muitas das vezes não se vê assim? Muitas das vezes não se vê cercado de tanta incredulidade? Isso não é somente sua não, foi de Abraão também. Abraão andou nessa condição, e Abraão está nessa conversa aqui, olha, e ele está colocando para Deus: Deus, eu não tenho filhos, eu não faço jus ao nome que eu recebi, me colocaram o nome de pai exaltado, e eu não tenho um único filho.
E o Senhor me deu uma promessa, mas como diz, promessa não enche barriga. Promessa, ó, Senhor, dá um jeitinho aí, Deus. Aonde que eu vou parar com essa situação? Quem vai ser o meu herdeiro aqui é o Damasceno Eliezer. Ele que vai ser o herdeiro. Versículo 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Presta bem atenção aqui, que na conversa de incredulidade de Abraão, Deus não repreende, Deus confirma a sua promessa. Mas você pode falar assim, ó, o que adianta a promessa? Está aí a promessa, mas Deus então vai ajudar Abraão. Deus ajuda. Sabe o que você, a despeito de tudo, continua acreditando? Porque Deus te ajuda a continuar acreditando. No momento de maior incredulidade, Deus não repreende, Deus não castiga, Deus ajuda a sua fraqueza, Deus ajuda a sua pequenez e dá condição dele continuar acreditando. Você vai continuar acreditando, porque Deus entra com providência e te leva a continuar acreditando, mesmo tudo sendo contrário. E as coisas estão ao contrário. Então versículo 5: então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Agora vem cá, isso daí ajuda ou atrapalha? Vai, tenta contar as estrelas. Deus não está dando para ele uma coisa impossível de ser feita? Deus está dando uma coisa para ele impossível de ser feita. Mesmo hoje, com toda a ciência que Deus deu para o homem, que Deus multiplicou a ciência, isso ainda seria uma atitude impensada para dar para o maior cientista hoje. Olha para o céu, olho nu e conta as estrelas. E você quer saber de uma maluquice? Abraão começou a contar. Deus falou para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Abraão, você não tem um filho, já passou da idade, já tem mais de 10 anos, mais ou menos 10 anos que você está andando, mas olha para o céu e conta as estrelas. E o teu versículo 6 vai dizer que Abraão começou a contar. Sim, ele começou a contar, porque essa palavra, e foi-lhe imputado, ao pé da letra, significa foi contado. Ele conseguiu contar? Não, de jeito nenhum. Ele tem essa capacidade? Não. Abraão não tem capacidade de fazer a promessa se tornar realidade. Deus deu uma promessa, Deus deu uma aliança que o homem não tem em si capacidade de tornar ela verdadeira. Deus te dá uma coisa que a força que vai levar isso a ser verdade não está em você, não está na tua fé, porque a tua fé é pequena demais, porque a tua fé é engolida por algo chamado incredulidade. Mas o cumprimento da promessa e da aliança vai ser realizada por aquele que deu a promessa e a aliança. É Ele que vai levar a realização à tona, é Ele que vai levar a cabo, é Ele que vai cumprir, é Ele que vai tornar isso verdadeiro. Mas isso não é por meio da fé, é por meio da fé. Essa fé é Ele que te deu, ela é pequenina em você, mas ela vai se tornar gigante, porque Deus vai fazer ela gigante. Deus vai tornar ela gigante, e a promessa vai se cumprir, não por causa da fé, mas Deus deu, pelo meio da fé, que você receba isso daí. E foi dado então no versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para
dar-te a ti essa terra para a herdares. A conversa com Deus para com Abraão, Abraão fala uma palavra de incredulidade, mas Deus renova a promessa, leva a promessa adiante e renova a fé no coração dele, e a incredulidade é expulsa. Sabe? Não temas não os momentos de incredulidade que você tem, que você teve, que você terá. Deus vem em seu socorro e te renova as forças, e renova a sua fé, e você continua acreditando, e tudo está dando o contrário. Olha, Deus está tudo contrário do que o Senhor prometeu, mas Deus me renova a minha esperança, Deus renova a esperança em você, e você continua agora e vence a incredulidade. E Deus então lembra do passado: Abraão, eu tirei você de Ur dos Caldeus, sabe? Não foi você que escolheu o nome, não foi o teu pai que escolheu o nome, eu inspirei ele para escolher o nome. Não foi o teu pai que se colocou lá em retirada para a terra de Canaã, foi eu que coloquei o desejo, foi eu que fiz, foi eu que tomei a dianteira. Nada acontece por acaso na tua vida, é Deus que toma a dianteira, é Deus que vai lá e move, é Deus que faz. Deus move reinos, Deus move pessoas, Deus move famílias, tudo para cumprir o propósito dele na vida do crente Abraão. E Deus vai à frente. Versículo 8: e disse ele, agora Abraão continua falando, e disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Está vendo como que é difícil? Não é fácil não. O diálogo continua, e o diálogo de Abraão é o seguinte: tá bom, o Senhor estava dando uma promessa, mas como que eu vou saber isso? Você sabe que existiu ali no Novo Testamento dois personagens, uma mulher chamada Maria e um sumo sacerdote chamado Zacarias, ou sumo sacerdote não, um sacerdote chamado Zacarias. E os dois tiveram uma visão de anjo, e os dois tiveram questionamento diante do anjo. Maria fez um questionamento, e Deus não castigou ela por causa do questionamento, mas Zacarias fez o questionamento e recebeu uma repreensão, um castigo por causa do questionamento. Por que Maria não recebeu o castigo e Zacarias recebeu? Porque de Zacarias se requer uma atitude maior de fé, diferente de Maria, por causa da posição que eles ocupavam. Maria era uma jovem virgem que não tinha a obrigação de acreditar na palavra do anjo, mas Zacarias era um sacerdote que conhecia a Bíblia, que conhecia as Escrituras e que tinha obrigação de acreditar em Deus. Deus não o extermina, mas Deus entra com a correção. Aqui no caso de Abraão, Deus não entra com a correção, Deus ajuda ele na fé. Por quê? Porque está vivendo num período que não tem nada escrito, não tem lei, não tem grandes acontecimentos. Mas existe uma incredulidade em Abraão, e Deus está lidando com essa incredulidade. E Abraão então pergunta: como eu saberei que isso vai ser verdade? Ora, se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, Deus teria todo o direito de acabar a conversa com Abraão ali e exterminar ele. Mas não, Deus o ajuda, Deus vai em frente, Deus vai no diálogo, e no versículo então 9, Deus vai responder à pergunta de Abraão. A pergunta é: como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe Deus, agora falando no versículo 9: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E Abraão então fez isso e trouxe para Deus. Aqui então, no versículo 9, vai ser feito algo maior do que uma promessa, que é a aliança. Abraão,
você está com uma grande dificuldade de acreditar, então eu saio da promessa e vou para uma aliança, vou para um contrato, vou para um concerto. Mesma coisa de um contrato, de um casamento. Eu estou fazendo agora um casamento, Abraão, entre mim e você. E para isso, então toma um concerto de sacrifício, toma algo de sacrifício, um ritual. Se a fé está tão fraca assim, então Deus coloca um ritual para ajudar a fé de Abraão. Houve no passado então a instituição de rituais para ajudar a fé daquele povo. Hoje não precisa mais fazer os rituais. Por quê? Porque tudo aquilo que indicava no ritual está cumprido em Cristo, em Jesus está se cumpriu literalmente. Jesus veio e foi para a cruz do Calvário, o sacrifício da aliança foi feito. Não dependeu da fé do povo de Abraão, porque se dependesse deles, Jesus Cristo não teria vindo. Jesus, Deus, por várias épocas na história do povo de Israel, Ele renovou o seu pacto, Ele renovou a sua aliança, e esse povo jamais cumpriu o que lhe cabia, e Jesus só veio porque Deus não volta atrás na sua palavra. E a igreja errou da mesma maneira que o povo de Israel errou. Mas Deus virá, Jesus voltará, Jesus virá novamente, sabe por quê? Porque a promessa dele, a aliança dele não depende do povo de Israel e não depende muito menos da igreja constituída por Israel e pelos gentios. A aliança, a promessa dele depende exclusivamente dele. E os eleitos serão ajudados na fé e permanecerão firmes na fé e receberão ele na segunda vinda e morarão com ele para todo sempre. Por quê? Porque ele fez a promessa, ele é o dono da aliança, ele é o autor da aliança e ele não volta atrás. Ele não volta atrás, amém? Que Deus te abençoe e te guarde.